Opa, tudo bem? Bruno Mota falando. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou professor de Educação Física e em pouco tempo também serei nutricionista. E eu estou gravando esse vídeo, assim como uma sequência de outros vídeos, respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que o pessoal que curtiu minha página lá no Facebook, que é Bruno Mota Health Coach, deixou para mim nos comentários. São dúvidas relacionadas à alimentação, a exercício físico e também à prática de alguns hábitos que as pessoas têm dúvidas se são ou não saudáveis. Hoje eu vou responder uma pergunta muito importante relacionada à alimentação, pergunta do Gabriel Lopes Bellarmino. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pela pergunta dele. A pergunta é tão interessante que eu vou gravar 3 vídeos porque eu vou ter que falar especificamente em cada vídeo de uma substância e para não ficar muito longo, eu vou fazer uma sequência de 3 vídeos. Vamos lá. Dentre glúten, açúcar e lactose, qual é o pior vilão? Considerando uma pessoa sem diabetes, sem ser celíaca e sem qualquer outra doença pré-existente. Eu acredito que essa pergunta seja uma dúvida de muitas pessoas, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, que as pessoas excluem um alimento, excluem outro, na ideia de ter um pouco mais de saúde ou simplesmente também de emagrecer de uma forma mais rápida. E aí quando a gente pergunta por que ela excluiu determinado alimento ou por que ela está fazendo determinado tipo de dieta, as pessoas às vezes não sabem nem explicar, né? Elas não conseguem entender, elas apenas repetem o que algumas pessoas dizem que seria o ideal. Eu vou começar explicando primeiramente sobre a alimentação, tá? Não só sobre essas substâncias. Então, quando a gente fala de alimentação ou de hábitos alimentares, a gente sempre tem que entender o que vem acontecendo nos últimos anos. Isso é muito importante para que a gente entenda também com relação a algumas práticas que estão cada vez mais sendo difundidas e a gente às vezes não sabe de onde veio, como que aconteceu e por que as pessoas estão fazendo dessa forma. Nos últimos 50 anos, Gabriel, nós tivemos uma grande mudança com relação a diversos alimentos, com relação ao consumo alimentar de toda a população mundial. E esses alimentos que você citou também, essas substâncias que você citou, tanto o glúten, como a lactose, como o açúcar, eles também vêm sendo consumidos de formas diferentes. E outra coisa que é muito importante a gente comentar é que nunca na história se teve tantos estudos relacionados à alimentação, a exercícios físicos e à saúde. Tem uma grande quantidade de estudos sendo publicado constantemente, a cada ano. No início ali dos anos 2000 é que a gente começou a ter uma grande quantidade de estudos bem significativos com relação à questão de hábitos alimentares e também sobre alguns determinados alimentos. Mas por que é importante a gente saber isso? Para que a gente consiga entender que os estudos eles vêm evoluindo e, consequentemente, a essa evolução desses estudos, novas tendências ou novos hábitos eles são associados aos resultados que foram apresentados em determinado estudo. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o glúten, para explicar o que é, onde que ele está contido e quais são os cuidados que você que está assistindo esse vídeo deve tomar, para que você entenda por que veio essa onda relacionada ao não consumo de glúten ou evitar alimentos que contêm glúten. Então, primeiro a gente tem que explicar que o glúten ele é uma proteína que está dentro de alimentos como o trigo, o centeio, a cevada e também na aveia. Muita gente não sabe, mas a aveia ela também tem glúten, tá? O que é importante e determinante você saber? Que o glúten ele é formado quando a gente adiciona água, uma proteína que ela faz a liga, que ela consegue dar elasticidade à massa. Então eu vou acabar também falando muito mais do glúten presente no trigo, até porque o trigo é um dos alimentos mais consumidos do mundo, consequentemente a isso é um alimento que realmente pode impactar na tua vida com relação a todas as explicações que eu vou dar. Quando a gente fala de trigo, a gente tem que entender também que nos últimos 50 anos esse alimento ele teve uma transformação, uma modificação bem significativa pela questão da otimização do plantio, da mudança das sementes e da mudança da composição estrutural e genética desse tipo de alimento. E aí quando a gente começa a entender que há 50 anos atrás o trigo que era consumido é diferente do trigo que é consumido nos dias de hoje, a gente consegue entender também por que cada vez mais existem pessoas celíacas ou que têm algum tipo de intolerância ou desconforto quando consomem alimentos fontes de glúten. Uma coisa bem interessante de você saber também é que o trigo que é consumido hoje, ele possui em torno de 4 vezes mais, 400% a mais de glúten do que o trigo que era consumido há 50 anos atrás. Sem contar que a questão genética também desse trigo ele é extremamente modificado. Exatamente para a melhoria do plantio, para a melhoria da questão de otimização do plantio, que também isso aconteceu e que isso é difundido em todo o mundo. Então, quando a gente começa a entender essa questão, a gente começa também a entender que, embora aquele pãozinho que parece inofensivo, ele visivelmente pareça igual ao pão que os nossos pais, os nossos avós consumiam antigamente, na verdade, em questões estruturais, em questões moleculares, ele é consideravelmente bem diferente. E o nosso organismo ele não sofreu uma modificação tão acentuada assim nos últimos 50 anos, a ponto de conseguir se adaptar a todas essas modificações. O
que é importante eu te falar aqui? Na verdade, o maior problema não é apenas o consumo de glúten. O glúten, ele sim é um grande problema de ser consumido por pessoas que são celíacas, que são pessoas que têm realmente uma intolerância a esse tipo de proteína e que, se elas não controlarem os alimentos que elas ingerem, que são fontes de glúten, ou alimentos que contêm glúten, elas podem ter lesões graves no intestino e, como eu já falei em outros vídeos também, o intestino ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo porque é através dele que a gente faz a absorção de todos os nutrientes contidos nos alimentos. Essas pessoas elas têm lesões severas, elas têm desconfortos intestinais e elas têm também algumas lesões nas células do intestino que prejudicam a absorção de diversos outros alimentos. Então isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, a pessoa que realmente é celíaca ela tem que evitar ao máximo o consumo de alimentos como o glúten. Quando a gente fala de glúten, a gente associa ao trigo, existe uma outra questão muito importante que é onde eu vejo que realmente ocorreria uma melhora na questão do padrão alimentar da pessoa que elimina os alimentos que são fontes de glúten ou que contêm glúten na sua composição. Essa eliminação, na verdade, ela elimina os farináceos na maioria das vezes. Ela elimina pães, bolos, doces, massas. E a questão da farinha é muito prejudicial para o nosso organismo, principalmente em consumos como, no nosso caso, no nosso país, que as pessoas consomem farinha praticamente em todas as refeições. Sempre tem que ter um pãozinho na hora do café da manhã, daí tem uma massa na hora do almoço, consome um bolo de tarde e aí no final do dia também consome uma massa ou algum outro alimento que tem fonte de farinha, e aí quando vem no final do dia a alimentação está composta basicamente por alimentos que contêm uma grande quantidade de farinha. E aí o maior problema não é só o glúten, mas sim uma outra substância chamada amilopectina A, que é uma substância presente também no trigo e ela consegue elevar a nossa glicemia de forma mais acentuada até do que o próprio açúcar, que o Gabriel perguntou sobre essa substância e que eu vou falar em outro vídeo. Então essa amilopectina A consumida em excesso, ela causa picos de elevação na nossa glicemia, né? Ela causa picos de insulina, de liberação de um hormônio responsável pela captação da glicose e, consequentemente a isso, as pessoas acabam engordando, acabam armazenando gordura, principalmente a gordura visceral, que é a gordura mais prejudicial para o nosso organismo, aquela gordura na nossa barriga mesmo, que envolve também os nossos órgãos. Então, com relação à questão do glúten, eu vejo muito mais um problema com relação ao grande consumo de trigo. Isso sim pode impactar de forma negativa na vida de uma pessoa. E também é bem interessante a gente classificar 3 formas de sintomas com relação à intolerância a alguma determinada substância ou alimento. A gente tem as alergias, a gente tem as intolerâncias, nós temos uma hipersensibilidade. Então, quando a gente fala de alergia, por exemplo, a gente fala do camarão. A pessoa tem alergia a camarão e se ela chegar perto, se ela sentir o cheiro, ela pode fechar a glote e vir a óbito. Então, é uma coisa mais severa. Quando a gente fala de intolerância, as pessoas também conseguem identificar, mas elas acabam tendo um desconforto não tão grave. Elas acabam tendo um desconforto gástrico, elas acabam tendo algum desconforto que normalmente elas conseguem conviver com aquilo ali se a substância não for consumida de uma forma muito acentuada. Agora, tem uma questão relacionada à hipersensibilidade alimentar que a gente às vezes não consegue identificar. Existem pessoas que possuem uma hipersensibilidade ao glúten, por exemplo, e elas possuem dor de cabeça, elas possuem desconfortos, tonturas, náuseas, e isso pode sim ser causado pelo glúten. Mas na maioria das vezes as pessoas não associam o consumo dos alimentos, dos farináceos, com essa simples dor de cabeça, com essa simples náusea que ela tem diariamente. E aí eu recomendo que você faça o teste para que você realmente veja se você tem algum desconforto. Eu recomendo um livro muito interessante que você leia, Gabriel, e você que está me assistindo também, que é um livro chamado Barriga de Trigo, que conta toda a história do trigo, que fala não somente do glúten, mas como fala toda a questão genética, toda a questão desse alimento que é tão consumido no mundo inteiro. E aí você vai conseguir ter mais informações relacionadas a tudo isso que eu venho falando. Existe um gene dentro desse glúten, que até eu acabei não mencionando no início do vídeo, que ele é capaz de penetrar a nossa barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica, ela divide o nosso sistema nervoso central de todo o nosso organismo. E algumas drogas, elas são capazes de penetrar essa barreira hematoencefálica, como a morfina, por exemplo. E o glúten, já existem vários estudos mostrando que ele também é capaz de penetrar e de causar efeitos parecidos com algumas drogas opiáceas, como a morfina e como o êxtase. Pessoas que têm algum problema neurológico, elas conseguem ter uma melhora nesse quadro clínico através da diminuição do consumo de alimentos fontes de glúten, exatamente porque o glúten, além dele penetrar essa barreira hematoencefálica e causar algumas reações associadas a isso,
ele também tem a capacidade de viciar, assim como o açúcar e como essas drogas opiáceas. Então é muito importante que você entenda essa questão também e que você vá atrás de outras informações para que você realmente tire essas conclusões a respeito desse tipo de substância. Vou finalizar o vídeo sobre o glúten aqui, mas eu vou continuar respondendo a pergunta do Gabriel, porque eu ainda tenho que falar sobre lactose e também fazer um outro vídeo falando sobre açúcar. Mas de qualquer forma, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que eu tenha sido claro no meu posicionamento, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou dos argumentos, se você concorda, se você acha que foi relevante aquilo que eu falei, deixe o seu like, compartilha com os amigos, porque pode ser que você ajude alguém que também tem a mesma dúvida do Gabriel a melhorar a sua vida, a melhorar a sua saúde através da melhora dos seus hábitos alimentares. Nunca esquecendo que o melhor profissional para que você consiga fazer uma adequação nutricional, uma adequação alimentar na tua vida é o nutricionista, e é ele que realmente vai ajustar toda a tua alimentação para que você não tenha um déficit nutricional apenas retirando algum tipo de alimento que você não consiga substituir dentro da tua dieta, dentro da tua alimentação. Um grande abraço do teu amigo Bruno Mota e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto!